Voltamos com o terceiro e último bloco do programa Gente em Destaque, hoje com o advogado e escritor Rodrigo Cabreira. Depois de publicados esses livros sobre a área jurídica, você entrou na Academia Joseense de Letras em 2013. Sim. Como é que se deu esse processo aí? Como é que se dá um... Você foi convidado? Como é que funciona isso? Então, em 2010 houve a reativação da Academia de Letras de São José dos Campos, porque ela foi criada em 80, ficou alguns anos funcionando e depois ela parou. E aí um grupo de escritores resolveram reativar com os escritores que já faziam parte e alguns novos que surgiram no decorrer do tempo. E eles criaram a academia. A academia, eu brinco sempre que é assim, né? São 40 acadêmicos e um morto rotativo. Né? Sempre que alguém morre, alguém ocupa a vaga, né? E aí faleceu, eu acho que 3 acadêmicos, e a academia que tinha 20 vagas passou a ter 30, e aí tinha muita vaga, e eu que tinha ido na reativação, um acadêmico falou para mim, por que você não se candidata? Aí eu me candidatei, no mesmo processo normal, você manda uma carta, tal, e aí foi feita uma ata de votação, e aí eu fui aclamado e entrei por aclamação, porque era só eu candidato, na época. Depois abriram mais vagas, abriram uma vaga, eu me candidatei, depois abriram, acho que 7, 8, tiveram mais acadêmicos que entraram. Eu entrevistei aqui, alguns anos atrás, outros 2 companheiros seus da Academia Joseense, o Gianni... Esqueci o nome agora, que é o presidente atual. O Hector Henrique Giana. E o Sandro Cuesta também. Sandro Cuesta, poeta. E na sua cadeira você escolheu como patrono Nelson Rodrigues, né? Vocês têm lá a liberdade de escolher o patrono que vocês querem, né? Sim, é um pouco diferente a academia, que você entra e escolhe o patrono. Eu escolhi Nelson, acho que muito porque eu estava lendo toda a obra do Nelson, né? Desde Vestido de Noiva, Um Beijo no Asfalto, eu estava lendo todo. E aí quando falaram, vou entrar com um patrono, eu já influenciado por essa leitura, eu falei, põe aí Nelson Rodrigues. Aí coloquei. Eu confesso que tiveram alguns acadêmicos que levaram susto, né? Os mais antigos levaram sustos. Que personagem é o Nelson Rodrigues, hein? E você, o que mais te impressiona na obra dele? Eu acho que a primeira coisa que me chama atenção na narrativa rodriguiana é a coesão com que ele escreve e a coerência com que ele escreve, né? E as verdades que ele fala, né? Você pega, por exemplo, engraçadinho, ele fala, um casamento só é feliz com uma cunhada mais nova, né? E se você olhar o homem por dentro, o homem, não a mulher, né? Isso é bem verdade, não é uma hipocrisia, né? Então eu acho que o Nelson ele fala certas verdades que para 1950 e 60 era bem desafiadoras, né? E ao mesmo tempo que ele lançava esses escritos que eram polêmicos na época, ele era chamado de pornográfico, né? Até a biografia do Rui Castro, né? O antipornográfico dele. Mas ele também, ao mesmo tempo que ele tinha esses escritos avançados, né? Ele era um moralista, não era? Muito. Como é que você vê isso, Eu acho esses dois que lados para aí? Ele não sofrer uma hostilização pessoal, assim. Ele se travestia de um personagem. Acho que o Nelson Rodrigues, escritor, era diferente do Nelson Rodrigues, pai, de família. E a pessoa que tinha os amigos, ele era um pouco diferente. E qual que é a obra dele que mais te marca ou mais te... Eu acho que Vestido de Noiva é a que eu mais gosto, né? Mas tem muita coisa dele que você vai lendo, não só as peças, mas os livros, tal, que você vai vendo que Nelson é sempre atual, né? A pessoa que lê, mas a pessoa tem que estar preparada para ler Nelson Rodrigues. Se ela for uma puritana de alma, ou ela não vai entender, ou ela não vai gostar. Tem as crônicas da vida como ela é, né? Sim. Os romances que ele lançou,
com pseudônimos também. Também. A Vida Como Ela É tem uma crônica muito interessante que é do marido, que ele tinha 2 amantes e as 2 faziam janta para ele. Né? 2 amantes, tinha a mulher e a amante. E as 2 faziam janta e obrigavam ele a comer. Eu lembro e ele desse se matou texto. porque ele não aguentava mais comer. Ele se mata e escreve no espelho: eu me matei porque não aguento mais almoçar 2 vezes. Exatamente. Na academia dos Joseenses de Letras, como é que é o relacionamento de vocês lá? Vocês fazem reuniões? Vocês têm contato com a academia, por exemplo, jacareiense de letras? Como é que se Olha, o contato que eu sei que tem é institucional, mas os acadêmicos se falam, os escritores se falam, mas como todo colegiado, tem gente que se dedica mais, tem gente que se dedica menos. Eu já me dediquei mais. Hoje eu estou numa fase que eu tenho me dedicado menos à academia, mas tem reuniões mensais, se eu não me engano, é na segunda segunda quinta-feira do mês, e aí é feito todo um trabalho pela diretoria de recepcionar os acadêmicos, colocar os assuntos do dia a dia, e o acadêmico pode se inscrever para usar o tempo para falar sobre uma obra, sobre um poema, o que ele quiser. Tem gente muito boa lá dentro, viu? Hoje são 40 membros lá? São menos. São 36. Faleceu agora o Mário Toboni, que é uma perca enorme, é um sujeito muito... Eu tinha um escritório numa rua chamado Mário Sampaio Martins, tentei saber quem era esse cara, não sabia. E o Mário conhecia, que trabalhava com ele na prefeitura. Aí que eu fiquei sabendo quem era o Mário Sampaio, que não tinha um braço. Então o Mário era uma enciclopédia de São José dos Campos. Né? E a sua candidatura agora à Academia Brasileira de Letras? Como é que você teve essa ideia de colocar seu nome lá para postular essa vaga? Então, eu ainda acho que eu estou um pouco jovem para ocupar uma cadeira na Academia Brasileira de Letras. Eu preciso... Você está com quantos anos agora? Eu tô com 45, vou fazer 46, mas eu acho que não é nem pela idade, eu acho que é pela maturidade da obra. Né? Eu tenho só 4 livros lançados. Esse ano eu fiz um compromisso comigo que eu vou lançar 6 livros, então eu já tenho trabalhado para isso. E vim até falando no carro sobre isso, do custo, dessas coisas também todas. Da área jurídica, os livros. Então, eu mudei um pouco o foco dos livros. Mas voltando à academia, só para te responder essa questão, quando o Hélio Jaguaribe faleceu, eu acompanhava o Hélio. Eu acompanhava a obra dele, o trabalho dele, o pensamento do Hélio Jaguaribe, e eu comungava muito com ele. Quando ele morreu, depois da Sessão da Saudade, eu mandei uma carta para o presidente me candidatando. Por quê? Eu acho que São José dos Campos faz tempo que não tem alguém na Academia Brasileira de Letras, depois de Cassiano Ricardo, que era da cidade e faleceu. Segundo, Hélio era advogado. Eu também sou advogado. Hélio era escritor, eu também sou escritor. Hélio era sociólogo e eu tenho uma vertente muito social, de sociologia muito forte. Então eu acho que eu tenho muitos pontos de similitude com a cadeira que o Hélio ocupava. Se a Academia Brasileira de Letras está usando esse aspecto, morre um cineasta, entra outro. Eu acho que nada mais justo do que eu ocupar a cadeira do Hélio como candidato, porque nós temos um perfil similar, embora uma história muito diferente, mas temos um perfil similar. Então eu creio que foi por isso que me motivou a ser candidato. Mas tem pares duros aí, viu? Inácio Loyola Brandão, que escreveu um dos livros mais bonitos que eu li, Os Olhos Vermelhos dos Cavalos de Fogo, um livro muito bonito. E ele é meu concorrente. Embora eu ache que ele tem mais cancha e mais poder de chegar nos acadêmicos e pedir voto, eu também estou fazendo o meu trabalho. Vamos ver no dia 7 de março qual é o resultado. E como é que é esse processo? As eleições na Academia Brasileira de Letras são, assim, tem uma redoma ali, vocês têm que ficar ligando para os acadêmicos, mandar carta, tentar convencer. Como é que funciona isso? Olha, no começo eu montei uma estratégia de campanha, né? Eu mandei uma carta para todos eles, dizendo por que eu queria ser candidato e me apresentando, contando quem eu era, porque eles não me conhecem. Para não dar uma ideia de que eu estava querendo
comprá-los com exemplares de livros ou seduzi-los nesse aspecto, eu mandei 3 exemplares de cada livro meu para a biblioteca da academia. E disse que se eles tivessem interesse, eles poderiam consultar, que estava à disposição. E mandei uma segunda carta pedindo o voto. Acho que essa segunda carta que eu escrevi, pela sinceridade dela, ela virou muito voto a meu favor. Porque eu não tenho uma rede de televisão atrás de mim. Eu não tenho uma editora bancando a minha passagem aérea para toda semana eu ir lá pedir voto. Eu não tenho gráfica, eu não tenho poderio econômico para chamar o acadêmico para dar uma palestra para mim e pagá-lo 10, 20 mil, tá certo? Por uma palestra dele, por um conglomerado que está por trás de mim, uma universidade. Eu não tenho. Eu estou saindo candidato por um sonho. E como eu escrevi para eles, a minha vida é feita de trabalho e sonho. Então, esse é o meu sonho. Quero ir lá, dentro da elite intelectual do país, dentro daqueles pensadores, eu acho que eu vou me acomodar muito bem, vou crescer bastante e vou poder prestar um bom serviço para a literatura, para a advocacia e também para o país. Já chegou a visitar a sede lá no Rio de Janeiro? Já cheguei a visitar, é uma sede muito suntuosa. Conheceu algum acadêmico lá, não? Conheci o Sequim, conheci o pai do Carpinejar, Antônio Carlos, a Nélida, Pignon, né? E que estavam ali no dia. Vamos ver, né? O que vai acontecer, né? Eu não sei. O Machado de Assis fala que ela é a Jactaense, a sorte está lançada, e aos vencedores as batatas, né? E esses 6, voltando agora àquele assunto dos 6 livros, você falou que ia mudar um pouco do foco. Como é que você está pensando agora sobre o que são esses 6 livros aí? Olha, eu sempre reajo muito mal às coisas, sabe? Eu acho que a comunidade jurídica não abraça com muito entusiasmo a minha literatura. Né? Por quê? Não sei. Talvez você possa perguntar para juízes, promotores, advogados. Não, mas eu sei que eu tenho amigos promotores que têm uma postura diferente. José Luiz Berdinaschi, daqui de Jacareí, é uma figura docilíssima, docíssima, uma pessoa que comprou meus livros, nós fazemos trabalho juntos, de acadêmicos, de aulas, essas coisas. Mas, em geral, não é esse o comportamento. Então eu peguei e mudei o foco do meu público. Né? Eu escrevi um livro agora analisando como é que se forma, como é que se mantém e como é que se extingue um governo. Com base no direito, com base na sociologia, com base na história e com base em dados. Por exemplo, eu fiz uma análise que todos os governos que foram interrompidos de 1990 para cá, constitucionalmente ou não, na América Latina. Então eu mudei um pouco o foco da minha literatura para abranger um outro público, né? E com isso trabalhar mais venda, mais expansão da ideia, mais expansão da informação, mais expansão do conhecimento. Por falar nisso, a gente está chegando na parte final do nosso programa. Você falou dessas situações dos governos, né, que mudaram ao longo do tempo na América Latina. Como é que você está vendo a situação hoje do Brasil, da América Latina também, agora com mudança de governo no Brasil? Como é que você está analisando isso? Então, Rodrigo, eu tenho uma posição um pouco diferente do governo brasileiro em relação à aceitação do Guaidó lá na Venezuela. Eu acho que tem que ser uma decisão negociada. Ninguém ocupa tanto tempo um governo e sai de uma hora para outra sem lastro. Até falei no dia que ele se autoproclamou presidente, eu falei, tem que ver com quem as Forças Armadas vão ficar. As Forças Armadas ficaram do Maduro. Então já é um problema sério, porque quem é que vai entrar dentro do palácio? E lembrar que Allende, quando sofreu o golpe de Estado, ele levou um tiro na cabeça sentado na cadeira do presidente da República. O Salvador Allende morreu assim no Chile. Então, tem que ver quem é que fica as Forças Armadas. E a segunda coisa é realmente fazer uma saída negociada.
né, para não evitar muito trauma, gente morrendo, porque nem os programas de ajuda humanitária, o Maduro da ONU, o Maduro deixa entrada na Venezuela, né? Então precisa negociar, ele deixa entrar alimentos, remédios, água para o pessoal e em troca disso vai se negociando uma saída, né? Então acho que já reconheci de pronto assim, foi meio infantil. Mas, enfim, é uma coisa que foi na esteira do presidente americano, né? Então... E o que você está lendo hoje? Hoje eu voltei a ler, agora de manhã, um livro que eu já tinha deixado de ler, chamado Os 100 Principais Pensamentos Filosóficos do Ocidente. É uma coletânea dos 100 maiores pensadores que nós tivemos no século XX, 19 e 20 do Ocidente. Então eu voltei a ler porque eu quero fazer um livro sobre Santo Agostinho, e lá tem a vida de Santo Agostinho, então estou querendo... É um dos seus autores preferidos? Santo Agostinho? Não, mas eu acho um cara muito inteligente, né? E se você pensar, tem um pouco de Nelson Rodrigues nele também. Um pouco. E alguns sermões, né? Tá certo, eu quero agradecer muito a sua presença aqui. Parabéns por esse trabalho que você desenvolveu ao longo do tempo e obrigado por ter aceitado esse convite. Imagina, o prazer foi todo meu. Muito obrigado. O programa Gente em Destaque fica por aqui. Você continua assistindo a programação da TV Câmara Jacareí, a TV pública da cidade.